Os combustíveis mais comuns da biomassa são os resíduos agrícolas, madeira e plantas como a cana-de-açúcar, que são colhidos com o objetivo de produzir energia. O lixo municipal ele pode ser convertido em combustível para o transporte, indústrias e mesmo residências. Os recursos renováveis representam cerca de 20% do suprimento total de energia do mundo, sendo 14% proveniente de biomassa e 6% de fonte hídrica. No Brasil, a proporção da energia total consumida é cerca de 30% de ordem hídrica e 25% de origem biomassa, significando dessa forma que os recursos renováveis suprem algo em torno de 2/3 dos requisitos energéticos do país. Em condições favoráveis, a biomassa ela pode contribuir de maneira significante para com a produção de energia elétrica. O pesquisador Hall, através de seus trabalhos, estima que com a recuperação de 1/3 dos resíduos disponíveis, seria possível o atendimento de 10% do consumo elétrico mundial, e com um programa de plantio de 100 milhões de hectares de culturas, especialmente para essa atividade, seria possível atender então 30% do consumo. A produção de energia elétrica a partir da biomassa atualmente é muito defendida como uma alternativa importante para que os países em desenvolvimento e para também os outros países. Os programas nacionais, eles começaram a ser desenvolvidos visando o incremento da eficiência de sistemas para a combustão, gaseificação e pirólise da biomassa. Segundo pesquisadores, entre os programas nacionais bem-sucedidos no mundo, citam-se o Proálcool no Brasil, o aproveitamento de biogás na China, o aproveitamento de resíduos agrícolas na Grã-Bretanha, o aproveitamento do bagaço de cana nas Ilhas Maurício e coque vegetal no Brasil. No Brasil, cerca de 30% das necessidades energéticas são supridas pela biomassa. Essa ela ocorre pelo formato da lenha para queima direta nas padarias e cerâmicas, do carvão vegetal para redução de ferro nos fornos siderúrgicos e combustível alternativo nas fábricas de cimento e do Nordeste. Do sul do país, eles queimam carvão mineral, álcool etílico ou álcool metílico para fins carburantes e para a indústria química. O bagaço de cana e outros resíduos combustíveis são utilizados para a geração de vapor para produzir eletricidade, como nas usinas de açúcar e álcool, que não necessitam de outro combustível e, pelo contrário, ainda sobra bagaço para a indústria de celulose. Outra forma de aproveitamento da biomassa é o biogás, que é uma fonte abundante, não poluidora e barata de energia. A energia química da biomassa ela pode ser convertida em calor e daí em outras fontes de energia direta, através da combustão da fase sólida, e sempre foi a mais utilizada. Indireta. Quando atravessa a pirólise, são produzidos gases e ou líquidos combustíveis. O processo de produção de um gás combustível, a partir da biomassa, é composto por 3 etapas. Secagem. A secagem ou retirada da umidade pode ser feita quando a madeira é introduzida no gaseificador, aproveitando-se a temperatura ali existente. Contudo, a operação com madeira seca é mais eficiente. Pirólise, ou também chamada de carbonização. Durante a etapa de pirólise, formam-se gases
vapor de água, vapor de alcatrão e carvão. Gaseificação. É liberada a energia necessária ao processo pela combustão parcial dos produtos da pirólise. Assim, o processo de gaseificação da biomassa, como da madeira, consiste na sua transformação em um gás combustível, contendo proporções variáveis de monóxido de carbono, dióxido de carbono, hidrogênio, metano, vapor de água e alcatrões. Esta composição do gás combustível depende de diversos fatores, tais como tipo de gaseificador, introdução ou não de vapor de água e, principalmente, do conteúdo de umidade da madeira a ser gaseificada. Agora, as vantagens da gaseificação da biomassa. As cinzas e o carbono residual, elas permanecem no gaseificador, diminuindo assim a emissão de particulados. O combustível resultante ele é mais limpo e, na maioria dos casos, não há necessidade de controle de poluição. Associada a catalisadores, como alumínio e zinco, a gaseificação aumenta a produção de hidrogênio e de monóxido de carbono e diminui a produção de dióxido de carbono. Conclusão e resumo. A biotecnologia, ela consiste na manipulação de organismos, células ou moléculas biológicas que possam ter aplicações específicas. Essa tecnologia, ela implica a modificação direta do genoma dos organismos, pois são introduzidos intencionalmente fragmentos de DNA que possuem uma determinada função pretendida. Sendo assim, por meio de engenharia genética, o gene que contém a informação para a síntese de uma determinada proteína pode ser transferido para outro organismo, que então produzirá grandes quantidades dessa substância. A biotecnologia, ela pode ser aplicada na agricultura, na produção de alimentos e nas áreas de saúde, além de outros. Na agricultura e na produção de alimentos, são desenvolvidas plantas mais resistentes às pragas e aos vírus, melhorando assim a qualidade e o tempo de duração dos mesmos. No caso das aplicações ligadas à saúde, refere-se a diagnósticos e terapêuticos de doenças, amplificando e dirigindo a resposta imunitária através da imunoterapia, da produção de antibióticos, dos esteroides, das vitaminas e das vacinas. Tudo isso é feito através da produção de anticorpos, pois por serem altamente específicos, eles podem ser utilizados para reconhecer determinados antígenos. Um antígeno possui vários determinantes antígenos, que ao entrarem no organismo, estimulam diferentes clones de linfócitos B, que dão origem a diferentes tipos de anticorpos. A estes anticorpos chamam-se policlonais, pois resultam vários clones dos linfócitos B e apresentam especificidade para os determinantes antígenos de um determinado invasor. Existem também os anticorpos monoclonais, que são obtidos através do isolamento de um único linfócito B, que será estimulado a produzir anticorpos todos iguais e específicos para um só determinante antígeno. Estes são produzidos em laboratório, através da fusão in vitro de um linfócito B ativado com um mieloma, uma célula tumoral. Disso, resulta uma nova célula, designada por hibridoma. Os hibridomas produzem grande quantidade de anticorpos
para um único determinante antígeno, propriedades conseguida através do linfócito B, e dividem-se indefinidamente. Em aplicações biomédicas, estes anticorpos servem para, por exemplo, testes de gravidez, pois os monoclonais ligam-se ao HCG. Também ao diagnóstico de doença como gonorreia, hepatite, preparação de soros, tratamento de cancros e antídotos para veneno. A biotecnologia, ela permite também a obtenção de produtos com aplicações terapêuticas em grandes quantidades e a baixo custo, através de processos de bioconservação. A bioconservação consiste na transformação de um composto por outro, estruturalmente relacionado. Isso tem a vantagem de obter produtos que resultam de vias metabólicas complexas, em que a síntese é muito difícil de realizar in vitro. Diminui os processos de obtenção de produtos, o que é mais econômico e rápido. Aumenta o grau de pureza, diminuindo a possibilidade de reações alérgicas. Alguns dos produtos que se obtêm são antibióticos, para o tratamento de infecções bacterianas, esteroides, como contraceptivos, anti-inflamatórios, vitaminas, que são produzidos por alguns fungos e bactérias, vacinas para a prevenção de doenças infecciosas e proteínas humanas para o controle de diabetes, tratamento para doentes hemofílicos, estimulação da resposta imunitária e tratamento de atrasos de crescimento. Dessa forma, nós finalizamos aqui o nosso curso sobre biotecnologia. Como bônus, nós deixamos aqui alguns vídeos recomendados. Biotecnologia, Introdução à Biotecnologia. Equipamentos e materiais básicos de laboratório de biotecnologia. Centrifugação, princípios fundamentais. Eletroforese, princípios fundamentais. Extração e purificação do DNA, teoria. Extração e purificação do DNA, protocolo final e cloroforme. Extração e purificação do DNA, protocolo extração salina. A engenharia dos genes. Fundamentos da biotecnologia. 1 de 6. Fundamentos da biotecnologia. 2 de 6. Ainda, Fundamentos da biotecnologia. 3 de 6. 4 e 15 e 5 de 6. São essas as nossas recomendações de vídeos para aprofundar no tema do nosso curso.